Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elisângela, eu tenho 34 anos, eu sou formada em Pedagogia pela extinta Faculdade Moacir Bastos, aqui em Campo Grande. Sou pós-graduada em Psicomotricidade, né? Eu fiz essa pós pelo Instituto GAT, né? Que fui diplomada pela Faculdade Gama Souza no ano de 2017. E o meu encontro com a psicomotricidade foi assim. Na faculdade, no último período, a gente teve uma oficina chamada Corpo e Movimento, né? No último semestre, e ali eu fui apresentada à psicomotricidade, porque na minha vida pessoal, eu estava passando por um processo de emagrecimento e aquilo estava trazendo muitas coisas boas para minha vida. E eu queria falar dessa questão do esporte, do benefício, né, para a educação, porque quando eu comecei a estagiar no período da faculdade, eu comecei a estagiar na rede pública e lá a gente já ia direto trabalhar com uma criança com necessidade especial, né? Algum de vocês de repente passou também por essa experiência. E ali, durante o meu estágio, quando chegava o dia da aula de educação física, acontecia alguma coisa, entendeu? Porque eles participavam da aula. E muitas vezes até o desempenho era até melhor do que dos outros alunos. Eu falei, peraí, que está acontecendo alguma coisa. Eu tenho que descobrir, eu tenho que começar a ver. E nisso misturou essa curiosidade com a vontade de falar do benefício do esporte para a saúde, para a educação, para a aprendizagem. E foi quando aconteceu essa oficina, Corpo e Movimento, onde foi apresentado para a gente a psicomotricidade. Nessas aulas, a gente passava a maior parte do tempo colocando em prática o brincar, estimulando a coordenação motora, ampla, fina, a orientação de espaço, a lateralidade, o equilíbrio. Era muito prática, né? Eram aulas muito práticas que a gente brincava, e eu lembro que a culminância dessa oficina seria que a gente teria que apresentar uma dança e falasse da regionalidade. Era uma coisa ligada à regionalidade, foi sorteado e foi assim uma oficina muito bacana, porque a gente teve uma conexão com a galera da educação física e ali a gente se encontrou e a gente tinha que ensaiar e a gente tinha que dançar. Eu lembro que foi aquela música do Bate Forte Tambor, lá da região do Pará, que a gente fez, e foi muito bacana. Eu sempre fui muito tímida, eu nunca gostei de dançar, mas até que nessa oficina eu dancei. E a gente, assim, foram aulas maravilhosas, assim. E quando chegou no período do TCC, eu fiz, né, o meu TCC foi falando da psicomotricidade, né, dos benefícios que você tem, porque o corpo, ele é integral, né? Você precisa ensinar a criança de uma maneira integral. E a criança, ela aprende muito melhor quando ela tem essa possibilidade de colocar em prática o seu aprendizado, né? Falando, né? Testando, colocando em prática. E depois que eu me formei, eu trabalho até hoje, né? Numa escola onde o desejo dessa diretora é que a turma onde eu ficava, que era o maternal 1 e 2, eles passassem mais tempo brincando, utilizando o espaço físico da escola, que é muito bom, é um espaço físico muito bonito, é muito lúdico, e que eles, né, durante esse tempo de permanência que eles têm na escola, período da manhã e tarde, que eles também ficassem igualmente, tanto o período pedagógico na sala, quanto eles tivessem também um tempo bom, proveitoso do lado de fora, usando o pátio. E assim nós começamos, né, a fazer isso. Eu lembro que assim, quando ela falou isso, eu falei, opa, vou começar a praticar, porque eu ainda estava fazendo na época. Na época eu ainda estava cursando a pós-graduação. Falei, opa, agora é a minha oportunidade de eu colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. E comecei a trazer algumas propostas assim, de brincadeiras, que era o gatinho manhoso, era o pique pega, o pique congela, o pique
pega e congela. Esse era muito bacana, porque assim, trabalhava muita afetividade, porque eles se congelavam. Quando eles se tocavam, eles precisavam abraçar o colega para descongelar. Então era muito bacana. E assim, eu comecei a pesquisar atividades que a gente poderia estar fazendo ali. Nesse período é antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. E ali, a oficina de educação psicomotora que a gente começou a implantar ali, começava com atividades do lado de fora com 10 minutos. Então, eles tinham as meia hora de parquinho, tinha 10 minutos comigo para fazer atividade de educação psicomotora e depois eles entravam. E já num período já de 2 anos, estávamos trabalhando dessa forma. Sempre tinha aquele minutinho, aqueles 10 minutinhos, que era para a gente estar estimulando a atividade psicomotora. E depois veio, né, ano passado, a pandemia. Nós começamos a trabalhar, né, em fevereiro. Em março, né, nós não nos encontramos mais com as crianças, né? Ficamos no período remoto. E assim, foi algo muito bacana, assim, porque em nenhum momento eu parei, né? E quando nós, né, começamos a nos articular nessa questão da pandemia, do que poderíamos fazer, do que poderia estar sendo feito, e a gente começou a gravar videozinhos. Os mesmos 10 minutos, 5 minutos de atividade que a gente tinha presencialmente, passou a ser eu fazendo um vídeo, ensinando a atividade, porque a proposta da escola é que as atividades psicomotoras, elas sejam alinhadas ao conteúdo que está sendo dado dentro da sala de aula. Então, a gente está sempre trabalhando dessa forma. Dá um conteúdo na sala, a gente tenta trabalhar do lado de fora. E foi muito bacana, foi assim um período de muita descoberta. Nossa, assim, quando chegou no final do ano, tinha um spoiler incrível, né, muito bacana. E assim, foi um período que eu tive que estudar muito, porque eu precisava fazer alguma coisa para estimular eles, e a gente não tinha mais o contato, né, presencial, era remoto. Eu falei, caramba, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E assim, foi um período de muita descoberta, foi muito bacana. Esse ano nós estamos retornando, né, ao período presencial, ainda com muitos cuidados, né, não pode aglomerar. Então assim, eu que às vezes eu tinha aquele tempo mínimo com as crianças do parquinho, 10 minutos da atividade, agora eu passo a ficar o dia inteiro com eles do lado de fora. Eles têm um momento que eles entram, né, para fazer as atividades pedagógicas, conteúdo, mas assim, são grupos, né, foi dividido em grupos, então um grupo entra, faz atividade pedagógica, o outro fica comigo do lado de fora. E houve uma mudança, né, que sempre foi um desejo meu, que a psicomotricidade fosse trabalhada por toda a educação infantil da escola. Mas assim, era complicado, né? E esse ano aconteceu, né? Eu estou trabalhando, estou atendendo, prestando a educação psicomotora para o maternal 1 e 2, pré-1, pré-2. Devido à questão da pandemia, né, as crianças não podem ficar aglomeradas, então nós precisávamos fazer do pátio a nossa sala de aula. Então eles passam bastante tempo e ali assim, está sendo uma nova redescoberta, porque agora a gente não pode ter contato. Então é cada um no seu quadrado e ali a gente todos os dias continuamos com essa proposta, né, de o que é dado em sala de aula, tentar trabalhar na psicomotricidade. Mas assim, a gente tem a questão que não pode, né, encostar em nada e nem ninguém, né? Então assim, tem sido uma nova descoberta, né? Tenho pesquisado novas coisas, novas propostas pedagógicas para que as crianças, né, tenham esse momento sem que ofereça risco para eles. Então também está sendo muito bacana. Está sendo um período de novas aprendizagens para mim. Então assim, quando surgiu esse convite da amiga, né, para que eu viesse dar esse depoimento para vocês, eu achei assim fenomenal, porque eu acho que assim, a psicomotricidade hoje ela passou a ser conhecida, né? Era algo, né, que até então ainda não era muito falado e agora teve esse boom, até por novas aprendizagens, as pessoas descobriram que nós precisamos estimular a criança de uma maneira integral. Trouxe a psicomotricidade muito para o nosso contexto educacional.
Então, assim, tá sendo muito bacana. Eu agradeço muito a direção da escola onde eu trabalho, que é 100%, né, favorável, dá espaço, dá condições, dá tudo que a gente precisa e, assim, tem sido uma experiência única que eu agarrei com unhas e dentes, né? E eu tô muito feliz, né? Porque foi uma paixão na minha vida, assim que eu descobri lá na oficina, na faculdade, né, que era possível o brincar como um instrumento pedagógico e está sendo sim, sempre dias muito felizes, né? É a construção todos os dias. Tem dia que eu proponho uma atividade que eu penso que vai bombar e não dá certo. Tem dia que eu trago uma atividade que eu acho que não vai ser nem aquela coisa toda, às vezes pela simplicidade mesmo. E é assim uma novidade, é um riso, é uma brincadeira, aquele momento feliz. E tá sendo muito legal, tá? Tá sendo uma experiência única. Eu não sei qual é o seu objetivo, né, nesse curso, mas eu digo para você, não desista. Não desista, porque eu também, quando eu comecei a fazer, eu estava num período muito difícil e as portas se abriu. Eu creio que também está sendo um período de muita luta para todos, né? A pandemia trouxe muitas mudanças nas nossas vidas, mas eu digo para você, seja feliz trabalhando, né? Faça aquilo que te faz feliz. De repente, não é um institucional, né? Trabalhar em escola que te atraia. De repente, é uma ação terapêutica. Mas assim, eu creio que vale a pena, tá? Valeu muito a pena. Foi uma pós-graduação assim muito sofrida, foi muito difícil, não assim pelo estudo, mas pelo entorno, né? Todo o contexto que envolveu foi muito difícil, tá? Foi um diploma muito suado, mas eu digo para você que valeu a pena. Se tivesse que passar de novo, eu passaria tudo outra vez para fazer, porque assim, eu sou muito feliz. Sou muito feliz na minha profissão, sou muito feliz sendo pedagoga, sou muito feliz sendo psicomotricista. E assim, eu me realizo todos os dias, é um momento alto do meu dia, quando eu tenho essa oportunidade de prestar, né, o meu conhecimento para essas crianças e prestar para você também, né? Ao final desse curso eu vou dizer para você, valeu a pena, tá? Vai valer a pena, não desista, luta muito pelo teu sonho e se houver oportunidade, agarra com unhas e dentes, tá? Não deixa passar. Um beijo no teu coração, espero que esse depoimento tenha servido para agregar, né, algo em tua vida. Fica firme, vai em frente e não desista, tá bom? Beijão, tchau!